Vocês sabem que existem os vários planetas no universo, né? Muitos planetas incontáveis. Muitos planetas, galáxias, muitas galáxias incontáveis. E dentro das galáxias existem muitos planetas e muitos sistemas solares. Muitos sóis de todo tipo, de tudo quanto é tamanho e de cores diferentes. Tá? Existe planeta de tudo quanto é tipo. Existe muito planeta que é parecido com o planeta Terra. Existe planeta que é feito só de ouro, planeta que é só de diamante, planeta que é só de cobre, tá? Planeta que é feito só de esmeralda e outras substâncias. Planeta que é só de água, é água no planeta inteiro. Planeta que é só de terra, sem água. Planeta que tem muita água e pouca terra. Planeta que tem muita terra e pouca água. Planeta que é feito de gelo, é um planeta congelado, só tem gelo no planeta. Tá? E existem várias formas de vida diferentes. E nem sempre os humanos que habitam esses planetas têm a forma adâmica. Nem sempre tem 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça. Nem sempre tem uma característica humanoide. Existem seres que têm um formato completamente diferente. Completamente diferente. Tem seres que são feitos só de luz. É uma bola de luz. Tá? Assim como existe a densidade dos corpos, inúmeros, como é que eu vou dizer? Densidades diferentes, né? Corpos mais densos, corpos menos densos, corpos muito sutis. Tem espírito que não tem nem mais corpo, né? É só o espírito. Né? Então, assim como existe tudo isso, existem várias dimensões diferentes, incontáveis dimensões, né? Dentro de um mundo existem várias dimensões ligadas àquele mundo. A dimensão de um planeta, uma dimensão, ela é um mundo dentro de um mundo, dentro de outro mundo, é um mundo dentro de um mundo de todo mundo. Né? Então são vários mundos um dentro do outro e várias formas de vida. E se você for estudar toda a fauna, toda a flora, todo o ambiente de uma dimensão, pode demorar séculos para você estudar aquilo tudo, ou até milênios, porque uma dimensão, como eu disse, é um mundo, né? Tá? Então, não é todo espírito que sabe tudo o que há dentro de uma dimensão. Tá? Exemplo, aqui na Terra, não tem uma dimensão ligada ao abismo, né, dos espíritos que estão em sofrimento, espíritos que estão em prisão, em cadeias magnéticas eternas. Então tem muito espírito da luz que não tem o conhecimento de tudo que tem lá. Os espíritos que vivem lá, já estão lá há tantos milênios, que eles têm muito mais conhecimento da área do que muito espírito, do que muito mentor, tá? Do que muito espírito da luz que vai lá. Tá? Então, muitos deles, quando são resgatados, eles dão aula de muita coisa que tem lá para os mentores, para os nossos mentores. Tá? Assim como o espírito é um ser humano desencarnado, não é? Então, dependendo do nível evolutivo dele, ele sente tudo que ele sentia quando estava encarnado. Ansiedade, medo, raiva, fica triste, chora. Tá? Então, se alguém diz que um espírito não sente ansiedade, essa pessoa é dotada de uma ignorância espiritual gigantesca. Tá? Porque espíritos também sentem, espíritos se alegram, espíritos se entristecem, espíritos ficam ansiosos para algo acontecer, ficam felizes, espíritos brincam, tá? Espíritos evoluídos, Deus é alegria, tá, gente? Deus é amor, alegria, felicidade. Então, espíritos evoluídos, muito evoluídos, eles brincam, tá? Eles fazem brincadeira, eles correm, eles brincam com crianças. Tá? Espíritos evoluídos, eles não são sisudos e sérios, chatos, né? Maçantes, não. Eles brincam. Um bom humor é a característica de espíritos evoluídos. Então, espíritos evoluídos, espíritos de luz, sejam desencarnados ou encarnados, eles serão brincalhões, eles terão um bom humor. Chico Xavier tinha um bom humor muito grande, vocês sabiam disso? Chico Xavier brincava bastante, mas cada um vai brincar de um jeito. Por exemplo, quando você vê um cachorrinho ou uma criancinha bonitinha, você não fala assim, meu filho, menino, você está fazendo uma vozinha. Está fazendo uma voz engraçada. Espírito evoluído não pode fazer essa voz engraçada, não, gente. É proibido. Espírito evoluído não pode não pode imitar uma voz engraçada. Qual é a nossa
Qual é o nosso nível evolutivo, hein, gente? Qual é a nossa expansão de consciência, se alguém fala isso? Qual é a visão espiritual que essa pessoa tem? Zero, né? Zero. Não tem visão espiritual nenhuma. Pessoas que não têm essa visão, geralmente são pessoas que falam de espiritualidade, mas são estritamente materialistas e completamente ignorantes da realidade espiritual. Tá? Nem sempre tem espíritos que não seguem o Cordeiro, que nem conhecem Jesus. Sabiam disso? Tem espíritos, seres humanos desencarnados que nem conhecem Jesus, mas não são espíritos maus. São boas pessoas. E para ser bom não precisa ser santo e nem puro. Não precisa ser religioso. Muitos deles falam palavrão, falam gírias, e vivem em regiões astrais próximas à crosta, que são umbral, sim, mas não são regiões de sofrimento. Quem disse que o umbral só tem sofrimento? Depende do nível do umbral, depende da frequência, depende de qual umbral. Tem vários umbrais, tem várias cidadelas, várias regiões no umbral que parece aqui, ó, com casa, com veículos, com carroça, tá? Com praças, pessoas andando para lá e para cá, e é umbral. Mas não é um lugar de sofrimento. Depende da frequência do local. Nem sempre umbral é ruim. Então, nesses locais, as pessoas vivem em comunidade, como aqui. Tem favelas, barracos. Igualzinho. Se vocês verem, vocês não vão conseguir distinguir. É a cópia de uma favela daqui do Rio, por exemplo. Regiões do umbral, cidadelas. E muitos deles não são seguidores do Cordeiro, não são seguidores de Jesus. E vivem normalmente, tá? Então vamos voltar lá. No universo existem vários níveis evolutivos das humanidades, tá? E os níveis evolutivos são incontáveis, tá? Não dá nem pra gente contar, tá? Então vamos resumir. Existem planetas primitivos, tá? Primitivos, onde habitam seres primitivos. Acima desses planetas primitivos, dessas humanidades primitivas, tá? Nesses planetas primitivos é onde reina a ignorância total, tá? O instinto animal total, a selvageria, tá? Eles são totalmente ignorantes da realidade espiritual. Para eles só existe aquilo ali, aquela vida ali deles, tá? O instinto animal predomina completamente, tá? As paixões e tudo mais. Tá. A ignorância. Acima desses mundos primitivos, um mundo mais evoluído do que esse, são os mundos de provas e expiações. Esses mundos de provas e expiações são mundos onde o mal se sobrepõe ao bem. O mal reina. Tem pessoas boas ali? Tem, mas é uma minoria. São muito poucos. Bota aí, dependendo do planeta, 90% das pessoas são más. Mas muitas dessas pessoas que são más não são consideradas más por muitos, porque o mal está tão entranhado ali que ele já virou normal. Às vezes é uma pessoa que paga as suas contas, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que não comete crimes, tem uma vida honesta e digna, mas é prepotente. É mau. Mas não sabe que é mau. E se você falar que ele é mau, ele vai se sentir injustiçado, vai dizer que você está exagerando. O mal ainda há nele, ainda habita nele. É mau. Só que existem níveis de maldade. Essa pessoa vai ser muito menos mal do que um serial killer. O serial killer é muito mais mau. Essa pessoa é má, mas ela é menos má. Mas é má. Tem prepotência. Tem um resquício de maldade nela. Mas a bondade nela é muito maior do que a maldade. Então ela acaba se tornando até mesmo uma boa pessoa. Mas ainda tem o mal nela. Então ela é má também. Existem as pessoas que são assim honestas, gente boa e tudo mais, mas é egoísta, arrogante e invejoso. É mais má do que aquela que é só prepotente. É um nível de maldade maior, mas é honesto, paga as contas,
faz o bem também, faz caridade, fala de Jesus, fala de espiritualidade. Às vezes pode ser um religioso, de qualquer religião que seja, mas é arrogante, prepotente e invejoso. É mau. Mesmo falando de Deus, mesmo fazendo o bem, ainda tem um nível de maldade ali. Tem gente também que paga todas as suas contas, trata a mulher bem ou o marido bem, os filhos, mas é maledicente, fofoqueiro, difamador, caluniador, prepotente, orgulhoso, arrogante. É mal, gente? É. E se você falar para ele que ele tem tudo isso e ele não aceitar, dizer que você está exagerando, ele não se conhece. Ele não se conhece. Ele tanto não se conhece que quando você fala o que ele é, ele não aceita. E se você falar para ele assim, fulano, olha só, o comportamento no planeta Terra tem que mudar, você tem que tirar essas coisas ruins de você. Se você continuar com esses comportamentos, isso aí tudo são características de quem vai ser deportado, de quem vai ser exilado para um planeta primitivo. Sabe o que ele vai dizer para você? Que você está ameaçando ele. Principalmente se você falar de uma forma mais incisiva. Ou um espírito incorporado num médium falar de uma forma incisiva. Na verdade, não foi nem um espírito, né? Foi um médium, né? Porque a gente não está vendo o espírito, né? Então é um médium. Afinal, eu nem acredito que o médium está incorporado. Então é um médium que é um desequilibrado que está me ameaçando. Olha lá. E às vezes, o médium nem conhece você. O médium que está incorporado, exortando, ele nem conhece você. Mas você diz assim para os seus amigos: olha lá, ele cismou comigo, ele está falando de mim. Olha lá, ó, ele me conhece. Ele está falando de mim e o médium nem te conhece. O médium nem te conhece. Sabe por que você disse assim? Olha lá, ele está falando de mim? Porque no fundo você sabe que tudo aquilo que está sendo dito é para você. A carapuça serviu. E é por isso que você entrou numa fúria gigantesca e você ficou com um ódio mortal daquele médium. Aquele médium se tornou o seu inimigo número 1, porque ele disse para você tudo aquilo que você tem que mudar e você não muda há séculos ou milênios. Ele foi na tua ferida. Ele foi onde você tem que mudar. E aquilo te incomodou muito. Aí você ficou com fúria dele. E ele se tornou o seu inimigo mortal e você passa a implicar com ele e persegui-lo. Você passa a persegui-lo. E ele não fez nada para você. Ele só disse as verdades que habitam o seu espírito. Ele disse para você quem você é. Para você se enxergar melhor e mudar o que você precisa mudar. Porque não foi o médium quem disse, foi Deus. Deus fala através dos seus filhos, porque todos nós viemos de Deus, nós viemos da fonte, Deus fala através de nós. Então Deus falou através do espírito que está incorporado no médium e do médium, porque o espírito e o médium estão trabalhando juntos e o espírito e o médium estão conectados com Deus de uma forma um pouquinho mais intensa, então já permite que Deus fale através dos dois, do espírito desencarnado que está acoplado no médium e do médium, os dois juntos, conectados com Deus e Deus falando através dos seus filhos. Para você. Porque Deus te odeia? Porque Ele falou tudo o que você é? Não, Ele quer que você se cure. Ele quer que você se cure. Porque se você se curar de tudo isso, de todas essas coisas ruins, todas essas paixões, sabe o que você vai adquirir? Felicidade, alegria. Você vai se livrar de um peso imenso. Você vai para lugares que você nem imagina que existe, que vai te trazer uma alegria imensa. Planetas de provas e expiações, onde o mal domina. O mal de quem? Do planeta? Não, coitado do planeta. O planeta não tem culpa disso. O mal domina na humanidade que vive naquele planeta. Mas que mal é esse que habita nessa humanidade, no planeta de provas e expiações? Esse mal é o ódio, a raiva, a inveja, a arrogância, a prepotência,
o egoísmo, ciúme, sede de poder, sede de dominar, sede de controlar, apego a bens materiais. Quem vive no planeta de provas e expiações, em sua grande maioria, né? A maioria que é má, é totalmente apegada à matéria. É ignorante das realidades espirituais. E às vezes é tão ignorante que nem acredita. E quando acredita, acredita de uma forma totalmente distorcida da realidade, totalmente diferente. Ela interpreta totalmente diferente a espiritualidade do que ela verdadeiramente é. Ela distorce tudo o que é Deus. Ela distorce. Distorce tudo da espiritualidade. Ela não acredita na reencarnação. Ela diz que a reencarnação é uma farsa, isso demonstrando a sua ignorância espiritual, demonstrando a sua falta de alcance, a sua visão estreita de espiritualidade. Ela não está disposta a mudar, porque ela quer continuar sendo má. Ela diz, eu sou espírito inferior, é assim que eu quero continuar a ser, é assim que eu gosto de ser e é assim que eu vou continuar a ser. Ela não quer crescer e mudar, mas tem que mudar. Então Deus vai fazer com que, se você não mudar no amor, você vai mudar na dor. Seja nessa encarnação, no plano espiritual ou em outras encarnações. Ah, mas eu não acredito em reencarnação porque reencarnação é uma farsa. Tudo bem, pode continuar sem acreditar. Quando você desencarnar, a sua próxima encarnação será programada, você acreditando ou não. Ah, mas eu não acredito, você está querendo impor isso em mim. Não estou impondo, não. Continue sem acreditar. Nós respeitamos que você não acredita. Quando você desencarnar, você vai ficar um tempo no plano espiritual e depois você vai reencarnar. Mas eu continuo sem acreditar e você está querendo impor a reencarnação para mim. Não estou querendo impor. Nós respeitamos o que você pensa. Quando você desencarnar, você vai ficar um tempo no plano espiritual e depois você vai reencarnar. Porque Deus é progresso, Deus é evolução. E você não vai encontrar o reino de Deus se você não nascer de novo. Você só vai entrar no reino de Deus se você nascer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até não precisar mais nascer e estar no seio de Deus e na alegria plena. E mesmo você não precisando nascer de novo, você vai continuar evoluindo de outra forma, diferente, que você, se eu falar agora, você ainda não está preparado para ouvir isso. Porque você não vai compreender. Muitos não compreendem nem o que está sendo falado de uma forma mais simples. Então, como é que eu vou explicar como é que é essa evolução diferente do lado de Deus? Se não compreendem nem o que está sendo falado agora de reencarnação e tudo mais. Isso não são todos, tá, gente? Mas é uma quantidade grande de pessoas. No mundo de provas e expiações reina o instinto animal, as paixões, os vícios, vício de todo tipo. Esses são os mundos de provas e expiações. Por isso que aqui tem doença, porque o planeta Terra ainda é um planeta kármico, um planeta de provas e expiações. Por que tem câncer? Por que tem essas doenças todas? Porque os seres humanos que estão aqui causaram a existência de todas essas doenças, pelo que eles vibram, pela sua conduta, pelos seus atos, todo dia. E não são só os criminosos, os ladrões, os bandidos, os assassinos. Todo dia as pessoas que estão aqui sentem raiva. Todo dia elas discutem no trânsito e se estressam e ficam com raiva do irmão que fechou. Isso é o mal. Sente raiva, sente ódio, inveja, arrogância, prepotência. Então o mal aqui é praticado todos os dias. Todos os dias. Por isso que tem doenças. Porque tudo isso que é emanado se transforma em doença dentro de você mesmo. Você causa doença pelo que você sente, pelo que você emana, pelo que você vibra, pelo que você pensa, pelo que você faz com você mesmo e com o seu próximo. Por isso que aqui tem doenças. Não foi Deus que permitiu as doenças. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer um planeta de doenças, então aqui vai ter doenças. Porque você escolheu isso. Deus está respeitando o teu livre-arbítrio.
Então não foi Deus que causou essa doença. E por que ele permite isso, essas doenças todas? Ele permite isso porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Você quer a doença. Você quer sentir ódio, quer sentir inveja, quer sentir raiva. Então, as doenças são criadas pelo que você sente. E ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Só que aqui agora vai habitar uma humanidade mais saudável. Então, se você quiser continuar sendo doente, quiser continuar tendo doenças, você será convidado a se retirar para um planeta onde tem outros espíritos que gostam de doença. Que gostam de criar doença, iguais a você. Então, você vai para o planeta onde estão os seus afins. Aqueles que se afinizam com você. Porque no universo tudo é afinidade. Tudo é afinidade. Porque aqui foi estabelecido pela espiritualidade que só vai habitar pessoas mais saudáveis, menos doentes. Elas não estarão curadas completamente, mas elas serão menos doentes. Elas serão menos doentes. Aqueles que estão mais doentes serão convidados a habitar um planeta de seres que têm o mesmo nível de doença que o seu. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas bem parecido. E pessoas que gostam de ter as mesmas doenças que as suas, ou seja, afins. Porque tudo no universo obedece uma sintonia onde semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Deus coloca você no lugar que você gosta, com as pessoas que você gosta, que são iguais a você. Mas quando chega lá, você se sente injustiçado, porque você acha que você não deveria estar lá, e você não percebe que você está no lugar que você escolheu estar. Você pediu para ir para lá, através das suas atitudes, da sua conduta. Você pediu para estar com aquelas pessoas, através do que você emana, do que você pensa, das suas atitudes. Você pediu para estar lá. Depois do planeta de provas e expiações, nós vamos entrar num patamar acima. É um mundo de regeneração. É um mundo melhor do que o de provas e expiações. É melhor do que o de provas e expiações e melhor do que o primitivo. É o de regeneração. Ainda existe o mal num planeta de regeneração, mas esse mal é bem reduzido, muito reduzido. No planeta de regeneração, aqueles que viveram muito tempo num planeta de provas e expiações, eles vão descansar das lutas, mas mesmo assim não vão parar de trabalhar. É o descanso da luta. Eles não vão precisar passar por muita coisa que eles passaram no planeta de provas e expiações, eles não vão precisar passar no planeta de regeneração. Vai ser melhor de se viver, a vibração vai ser melhor, as pessoas serão mais saudáveis. Ainda habitará o mal, mas é bem menor, bem menor. Até os maus que estarão lá serão menos maus, bem menos. É claro que tem uma transição, não é assim no estalar de dedos que vira regeneração. Entramos na regeneração agora, vamos supor. Se nós entramos agora, então vão se misturar aqui pessoas que vibram no planeta de provas e expiações e pessoas que vibram no planeta de regeneração, misturado. O tempo vai passando, os de provas e expiações vão sendo retirados devagarzinho, porque Deus não faz nada sem ordem, e os de regeneração vão ficando cada vez mais. Isso pode demorar décadas, séculos. Vão ficando cada vez mais. E essa regeneração vai perdurando durante séculos, pode ser 2 milênios, 3 milênios, e depois vai para um outro patamar. Então, nessa regeneração, você não para, você continua crescendo, vai melhorando, 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 até que chega um momento em que haverá uma nova separação. Aqueles que só conseguiram ficar na regeneração e não conseguem sair daquilo, eles serão convidados a se retirar e viver num planeta onde vivem pessoas só de regeneração. Ele não conseguiu ir mais do que aquilo. Aqueles que estão conseguindo ir mais, eles vão para um planeta acima, que é o ditoso. É o ditoso, onde o bem reina. É o ditoso. Então haverá uma nova separação, uma nova transição planetária. Só que quando transformar de regeneração para ditoso, os espíritos que vão incorporar em médiuns, será que vai precisar de incorporação? Não vai precisar. Os espíritos que vão ter contato direto com vocês, sem precisar de incorporação, que eles vão descer e vão se comunicar, quando eles avisarem a vocês que vocês serão deportados, eles avisarão de uma forma diferente. Eles não vão precisar avisar de uma forma incisiva, como os espíritos estão avisando aqui. Eles vão avisar de uma forma diferente, não vai ter necessidade, porque quem vive já em regeneração plena
não precisa ouvir dessa forma, porque já sabe ouvir de forma amorosa. Quando ouve de forma amorosa, ele faz, ele cumpre. Ele não ouve de forma amorosa e continua no crime, porque aqui no planeta de provas e expiações, quando se fala de forma amorosa para alguns, eles continuam fazendo as mesmas coisas erradas. Então aqui, para poder esses mudarem, tem que falar de uma forma mais incisiva, até grosseira às vezes. Lá do regenerado para o ditoso não precisa. Aqueles que serão deportados para um mundo regenerado, de regenerado para regenerado, só que um regenerado que pode estar começando, esses serão avisados no amor, de forma amorosa. E eles vão aceitar no amor. Eles não vão ficar dizendo que estão sendo injustiçados e não vão ficar com fúria de ninguém, porque eles já são saudáveis. Essas são atitudes de espíritos doentes e que não se conhecem. E de espíritos imaturos e infantis. Quem entra em fúria quando recebe com quem deu o aviso, ou quem foi um instrumento da espiritualidade para trazer o aviso, quem entra em fúria e acha que está ameaçando, são espíritos imaturos, infantis e que não se conhecem. Então esses do regenerado que serão deportados, porque não conseguiram acompanhar a evolução, serão deportados para um planeta regenerado que está começando, eles vão aceitar na boa. Na boa. Eles mesmos vão pedir para recomeçar. Eles mesmos vão pedir. Eles mesmos vão dizer, não estou preparado para viver num mundo ditoso. Eu preciso recomeçar na regeneração. Recomeçar. E para esse planeta que eles serão deportados para um planeta que está começando na regeneração, mas ele já tem uma experiência de um planeta totalmente regenerado, quase indo para o ditoso. Então, quando ele for deportado para esse outro planeta regenerado que está começando na regeneração, ele vai chegar lá evoluidíssimo. Lá ele será considerado muito evoluído. E ele vai chegar muito mais regenerado dos que estão lá começando a ficar regenerados. Ou outros que ficaram regenerados agora. Porque ele é um regenerado muito mais experiente. Ele vai ensinar os outros que estão começando a ficar regenerados agora a serem mais regenerados ainda. Lá eles serão mestres. Lá eles serão mestres. Serão evoluidíssimos. Considerados muito evoluídos. E aí, se eles fizerem tudo certinho e crescerem, o tempo que eles tiverem que ficar lá, eles podem voltar para um mundo totalmente regenerado ou ir direto para um ditoso, dependendo do que ele se dedicou. No mundo regenerado, o que é seu é meu. E o que é meu é seu. Tudo. A minha casa é sua. Meu carro é seu. Minha roupa é sua. A minha comida é a sua comida. Você pode dormir na minha casa. As portas da minha casa ficam abertas. Eu não preciso de muros, não preciso de cerca elétrica, não preciso de cachorros ferozes para defender a casa, cães policiais, não preciso de nada disso. Não preciso de armas. Não preciso de armas num mundo totalmente regenerado. Totalmente regenerado, tá? Não é o que está começando a ficar regenerado, não. Porque no que está começando ainda vai ter armas. Menos, mas vai. Até erradicar de vez. Porque tudo vai indo... Nada é no estalo. Nada é... Apertou o botão... Não. Tudo é assim. Deus não trabalha assim. Quem conhece um pouco mais Deus sabe que Deus não faz nada no estalo. Ah, então por que um planeta explodiu de repente? Ele explodiu de repente? Não foi de repente. Ele já vai entrando no processo por um bom tempo. Você que não viu. Ele já vem entrando num processo por um bom tempo. Depois é que ele explode, depois de um bom tempo no processo. Ah, a tsunami aconteceu de repente. Não aconteceu, não. A humanidade que vive ali está vibrando no mal há muito tempo. Chega uma hora que o mar não aguenta, ele vai enviar a tsunami. Ele vai segurando durante um bom tempo. Chega uma hora que a vibração está tão ruim que a tsunami vai vir. Eu estou falando de uma forma fácil de ser entendido, tá? Assim é com vulcão, assim é com furacão e com ciclone. E com terremoto também. Chega uma hora que o planeta não aguenta. Ele... Para provação, não é? Que não aguenta mais, aí joga uma rajada. Sim, pode ser uma expiação ou uma prova. Depende. Para alguns é prova, para outros é expiação. Depende do espírito, do ser que está ali. Então, é dessa forma que acontece. No mundo totalmente regenerado, já não tem esses cataclismos, porque a vibração da humanidade que vive lá é muito mais saudável. Então não tem esses cataclismos e os animais que estão lá são muito mais mansos, porque o comportamento dos animais, se ele ser selvagem ou mais mansos, depende também da humanidade que vive naquele planeta.
Se ali vive uma humanidade saudável, mais amorosa, mais fraterna, os animais serão mais calmos. Já viram, já perceberam que se você cria um cachorro, se você for dócil, amável e tudo mais, o cachorro também é dócil? Ele também é amável? Agora seja violento, para você ver como é que o cachorro vai ficar. Pode ser um poodle. Pode ser um husky siberiano, que é um cachorro manso. Pode ser um beagle. Ele vai ficar agressivo e violento se você for agressivo e violento. Então, se a humanidade que habitar um planeta for totalmente amorosa e fraterna, toda a frequência vibratória do planeta muda, toda a condição energética, espiritual e psíquica do planeta muda. Então os animais vão ficar mais calmos. Se você é mais tranquilo, menos ansioso, os animais não vão ficar ansiosos. Os animais ficam ansiosos, muitas das vezes, por causa dos seus donos, que são ansiosos. Então, qual é a sua frequência? Qual é a sua vibração? Muita vegetação morre por causa da frequência dos habitantes daquele planeta. Então é necessário que a gente comece a conhecer um pouco mais Deus para poder entender como é que as coisas funcionam, não é? Porque muita gente reclama de Deus porque não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, está distante dele. Por isso que não conhece e não entende quando as coisas acontecem. E aí reclama. Fica em depressão, fica triste. Repudia Deus e passa até a não acreditar mais em Deus. Diz que Deus é uma farsa. Quem tem conhecimento da imortalidade do espírito, quem está mais próximo de Deus, sabe como as coisas no universo funcionam um pouco mais do que outros. Depois do mundo regenerado, nós vamos para o mundo ditoso. Sabe qual é o mundo ditoso? Júpiter. Júpiter é um mundo ditoso. Mozart mora lá. Mozart veio de lá e voltou para lá. Assim como existem outros que estão lá. Mas se Mozart sair de Júpiter e encarnar aqui e dizer para vocês que ele veio de Júpiter e que ele é um espírito muito evoluído, vocês vão acreditar? Espíritos evoluídos não dizem que são evoluídos. Depende da época. Tem época que eles realmente não podem falar, mas tem época que a espiritualidade orienta para eles falarem quem eles são e qual é o nível evolutivo deles, e isso não é arrogância, nem vaidade, nem prepotência. Ele só está dizendo quem ele é. Ele só está dizendo quem é o nível evolutivo dele. E quando ele disser que ele é evoluído, ele vai dizer que é evoluído referente àquele planeta que ele está. Mas no universo, em outros planetas mais evolvidos, onde habitam humanidades mais evoluídas, ele dirá que lá ele é uma ameba. Porque a visão dele já é de universo, a visão dele não é só de um planeta. Mas quem tem a visão só de um planeta vai achar que ele é vaidoso, arrogante e prepotente. Porque essas pessoas que falam isso só enxergam um planeta, por mais que fale de mundos, outros mundos no universo. Vão dizer que ele é vaidoso, porque só enxerga um planeta. O planeta o qual está, não enxerga outros. Se enxergasse outros, ia entender quando ele diz: eu sou evoluído aqui, mas lá no outro planeta, em vários outros planetas do universo, eu sou um animal. Eu sou como se fosse um macaco, um chimpanzé. Vai entender. Quem entende o universo e tem visão de universo vai entender quando ele disser isso e vai ver que ele não é prepotente nem ele é arrogante. Ele seria prepotente e arrogante se ele chegasse e dissesse assim: eu sou o ser mais evoluído do universo. Vou chegar lá agora. Ele pode ser o ser mais evoluído do universo, sim. Ele pode ser. Isso pode acontecer. É raro, muito raro, mas ele pode ser. Porque existe um ser aqui nesse universo que é o mais evoluído. E assim como existe um ser mais evoluído em outros universos. Mas dependendo do planeta o qual ele entre e fale que é evoluído, ele é arrogante e vaidoso. Em outros planetas as pessoas vão falar: não, você verdadeiramente é, porque a visão dos outros é diferente. Aí vamos do planeta ditoso? Acabou? Não, tem os mundos divinos ou celestes. Mundos divinos ou celestes. Também tem transição no mundo ditoso. Quem não acompanhar não vai para o mundo divino. Vai ter que voltar de novo para o mundo ditoso que está começando. E eles também vão aceitar na boa.
Eles não vão se sentir injustiçados ou reclamar, bater o pé no chão, rolar, berrar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem espíritos que quando chegaram no plano espiritual, depois que desencarnaram, fizeram isso. Depois que viram para onde iriam encarnar e nos corpos os quais iam encarnar. Tem espírito que até desmaiou. Espírito desmaia. Desmaia. Pode desmaiar, sim. Tem espírito que entrou até em processo de ovoidização e tiveram espíritos superiores que tiveram que criar campos de contenção em volta do espírito para ele não entrar no processo de ovoidização. Tamanha foi a fúria, tamanha foi a raiva que ele sentiu. Porque dependendo do que você pensa e sente, você influencia nas células e nas moléculas do seu perispírito e você pode se autodestruir. Cuidado com o que você sente e pensa quando você estiver desencarnado. Porque no plano espiritual as coisas são diferentes. Não vai ter um corpo físico para te segurar. Aqui, quando você entra nesse tipo de fúria, o que pode acontecer é um infarto. Um infarto é pouco na frente do que pode acontecer com o espírito desencarnado. Dependendo do nível de fúria ou das emoções descontroladas, você pode conhecer a segunda morte. E se tornar um ser sem razão e entrar numa monoideia. E aí você vai ver o que é a verdadeira morte. Você vai ver que a morte do corpo físico não é nada. Chegamos no mundo celeste e divino. Esse é o último da escala. Acabou a evolução? E esses espíritos que vivem num mundo celeste ou divino, eles vivem só nesse mundo? O mundo existe, é a casa deles. Mas eles não ficam presos nesse planeta. Eles já são livres. Eles se locomovem no universo com a mente, eles não precisam de naves. Mas eles têm a residência deles. Se eles quiserem voltar, eles vão lá, ficam um tempinho para se retemperar, para falar com os seus, e depois eles podem voltar para o universo. Porque esse tipo de espírito, ele já não fica mais num planeta, porque quanto mais você evolui, mais o seu nível de responsabilidade aumenta. Então eles têm muito trabalho para fazer. E o trabalho que eles têm para fazer não é no planeta, eles têm um trabalho para fazer no universo, em outros planetas menos evolvidos. Porque se ele já cresceu muito, ele vai ensinar outros que cresceram menos a crescer mais, porque essa é a maior alegria deles, ajudar outros a evoluir mais. E eles já adquiriram uma evolução tão grande que eles não cuidam só de um planeta, eles podem cuidar de uma galáxia inteira, ou de um quadrante de uma galáxia, ou da metade de uma galáxia, ou de 3/4 de uma galáxia, ou de uma galáxia inteira, ou de 2 galáxias, ou de 3 galáxias, 4 galáxias, 5 galáxias, depende do nível evolutivo dele, um universo inteiro. Quanto mais evolui, mais responsabilidade, mais pessoas para ajudar. E essa é a maior alegria. Tem gente que diz que isso é chato. Eu vou evoluir, vou ajudar os outros, que coisa chata. Isso demonstra que você ainda não tem uma evolução suficiente, quem fala isso. Porque quem evolui de verdade, a maior alegria é ajudar outros a evoluir. Essa é a maior alegria. Ver outros se transformando em anjos e arcanjos. Ou seja, trazendo outros para o seu grupo. Não só para você, mas para Deus. Porque esses espíritos, eles gostam de ver Deus feliz. Porque você está trazendo os filhos de Deus para mais próximo de Deus. Você acha que Deus vai ficar como? Ele vai ficar muito mais feliz. Ele já é felicidade pura. Quando você se aproxima dele, ele fica mais feliz ainda. Porque ele não se entristece. Não existe tristeza em Deus. Quando se fala que Deus entristece, é só uma metáfora. É uma forma de dizer que ele não está satisfeito com aquilo, que não é o certo. Mas ele vai continuar te amando e vai continuar feliz. Mas ele vai trabalhar para você mudar aquele panorama. Mesmo que você não acredite nele, mesmo que você não acredite na reencarnação, mesmo que você não acredite no mover dele, mesmo que você diga que Deus é uma farsa e que reencarnação é uma farsa, ele vai continuar trabalhando para você crescer. Você acreditando ou não. Porque ele é o pai e você é apenas uma criança. Uma criança mimada, imatura e que não tem conhecimento do plano espiritual e nem de Deus. E ele entende isso, porque ele é Deus. Ele compreende a sua imaturidade espiritual. Ele compreende o tamanho da sua ignorância. Ele compreende as suas paixões e os seus vícios. Porque ele não enxerga como você está agora. Ele enxerga como você vai ficar daqui a uns milhares de anos, milhões ou bilhões de anos, e até trilhões ou mais. Porque ele conhece o futuro, o passado e o presente. Quando você está indo, ele foi e já voltou um monte de vezes. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Assim como ele vai trazer você nesse vídeo,
Ele vai prender a sua atenção. Você vai sentir um ódio mortal de mim, mas você já ouviu tudo o que Deus tem para dizer para você. A mensagem já foi toda plantada no seu espírito. E essa semente vai germinar, pode ter certeza. Mesmo que você fique muito furioso, ela vai germinar. Porque eu sou um emissário de Deus. E eu trabalho para Ele, assim como muitos outros. E isso não é vaidade, arrogância nem prepotência, porque no universo existem vários outros como eu, menos evoluídos do que eu, com o mesmo nível evolutivo que o meu, e muitos, incontáveis outros, muito mais evoluídos do que eu, que fazem também um trabalho para Deus. A mensagem entrou, deu certo. Deus te trouxe aqui. Você com fúria de mim ou não? Você implicando comigo e cismando comigo ou não? Eu estou sendo instrumento de Deus para você. Porque você é filho dele e ele te ama. E eu também. Porque eu não sou doente. Se eu fosse doente, eu ficaria furioso com você, que nem você está comigo. Mas eu não sou doente, que nem você. Você é doente, eu sou a cura. E quem falou foi o Pedro, não foi espírito nenhum. Então, gente, vamos para o mundo divino ou celeste? Vamos mais rápido? Porque permanecer na teimosia em ser mal é burrice. É burrice total. Porque Deus vai te empurrar para o mundo divino ou celeste. Ele vai te empurrar, você querendo ou não. E isso não é forçar e nem desrespeitar o seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele só vai até um certo ponto. O livre-arbítrio para fazer o mal não é permitido. Não é permitido. Livre-arbítrio para fazer o mal não é permitido. Você só vai usar o seu livre-arbítrio para fazer o mal até um certo ponto. Chega uma hora que Deus vai puxar a sua corda. Ele vai deixar você ir, mas ele não concorda com isso. Depois ele vai puxar essa corda. E pode doer bastante. Mas você está escolhendo aprender de forma dolorida. Ele está maltratando você? Não. Você escolheu. Você disse para ele, eu quero sentir dor. Aí ele fala, tudo bem, filho, toma dor. Foi o que você pediu. Ele não te castigou. Ele não castiga. Ele dá para você o que você quer. Você pediu, ele dá. Eu quero aprender na dor? Toma, filho, aprende na dor. Você tem que evoluir. Entenda isso. Você tem que evoluir. Não tem como fugir disto. Não tem como. Quando você descobrir que evoluir é alegria, aí você vai querer fazer o seguinte, você vai querer evoluir mais do que você tem que evoluir. Deus vai falar, não, filho, calma, vai devagar. Vai devagar, filho. Você fala, não, pai, eu quero mais. Não, filho, você ainda não tem capacidade para isso agora. Segura. Aí, em vez dele fazer você evoluir mais, ele vai te dar um freio, vai te dar uma segurada. Vai um pouquinho mais devagar. Quando você descobrir a felicidade que é evoluir, você vai fazer isso. Você vai fazer o contrário. Você vai querer ir mais rápido do que tem que ir. Às vezes eu faço isso. Aí sabe o que acontece? Eu me atropelo nas palavras. Aí eu erro. Tem até uns erros de português. Porque eu fico querendo ir mais rápido. Às vezes isso acontece comigo. Mas não é porque eu sou o melhor. É porque eu já sei qual é a alegria de evoluir, sabe? Quando a gente sabe qual é a alegria de evoluir, sabe o que a gente faz? A gente renuncia a um monte de coisa que vocês acham que é extremamente prazeroso. E a gente até sofre, porque a gente estava viciado naquilo, porque era bom para o corpo físico, mas o nosso espírito sabe que aquilo daria tudo passageiro. Então a gente deixa de fazer. Aí sabe o que pessoas falam para você? Você é maluco. Você deixou de fazer isso? Sendo que você pode fazer muito isso? Aí você vai falar, não, eu sei qual é a alegria de eu abandonar isso. Só que aquela pessoa não sabe. Ela vai te chamar de maluco. Porque você sabe muito bem qual é a alegria. A alegria que te espera no plano espiritual. Em regiões celestiais. Celestiais. E eu digo para vocês, porque eu já estive dentro delas, eu vou direto, acordado, dormindo, e não tem palavras para descrever. Não dá para descrever. É bem diferente daqui. É bem diferente. E eu convido vocês todos a entrar lá, porque vocês podem. Vocês vieram dele, que nem eu. Eu não sou perfeito.
Eu brinco porque eu estou ligado com Deus, então Deus é alegria. Então eu sou uma criança. Eu faço vozinhas no WhatsApp, vozes engraçadas. Eu mando nos grupos, eu canto. Eu canto. Eu imito voz de criança, eu imito voz grossa. Eu faço tudo isso. Tem uma mensagem que a Jace botava no grupo de um rapaz chamado Maicon Pedra. E as mensagens dele eram muito bonitas. Aí eu fazia uma brincadeira assim no áudio. É ele, nosso extraterrestre, Maicon Pedra. Porque eu achava engraçado. Aí eu fazia essa voz. Nossa, que voz. Achava engraçado. O que eu estou dizendo é a voz, tá? Não é a mensagem dele, não. A mensagem dele era muito bonita. Aí eu falava, nosso espírito evoluidíssimo, Maicon Pedra. Ou então, eu estava dirigindo o meu carro e eu gosto de fazer esses humores, tá, gente? Que eu sou meio bobão, tá, também. Afinal, Deus é alegria, né? Então a gente tem que ter bom humor, né? Aí o que eu fazia? Eu botava uma música no carro, aí de repente aparecia a Mariazinha sentada no banco de trás. Aí a música estava alta. Aí ela começava a pular no banco de trás. Tio, 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 eu adoro essa música. Aí eu gravava um áudio, botava na música e depois eu falava. Gente, a Mariazinha adora essa música. Isso é crime, gente? Isso denigre a minha moral? Eu posso brincar, gente? Vocês querem que eu seja sisudo? Não. Que eu seja sério? Que eu seja um cara chato? Eu posso fazer palhaçada? Então, beleza. Então, vamos ser um médium divertido, né? Melhor. Tem gente que acha que espíritos evoluídos, encarnados, não podem brincar. Tem que ser sérios e chatos. Jesus, ele era muito engraçado. Sabia disso? Que Jesus fazia brincadeiras? Jesus brincava. Afinal, ele era um com o Pai, né? E o Pai é a alegria, né? Quem não está ligado com o Pai, quem está ligado com o diabo, com Satanás, aí o comportamento é diferente. Quem está ligado com Satanás é maledicente, fala mal dos outros, ocupa a sua vida para injuriar e difamar os outros. Esses estão ligados com o diabo, que querem destruir o trabalho espiritual de Deus, dos outros. Esses estão ligados a Satanás, ao diabo, a espíritos das trevas. Pode ser que seja das trevas, só está dentro de um corpo físico. Agora, quem está ligado a Deus, ama, perdoa, é fraterno e te educa. Porque quem está ligado a Deus é saudável. Quem está ligado a Satanás é doente. E quem está ligado a Deus vai educar o doente, porque ele não vai sossegar enquanto ele não curar o doente. Porque a maior alegria do espírito evoluído é curar o doente. Porque quando ele curar o doente fica saudável e vem para Deus. Porque ele ama. Entende, gente? Eu não programei nada para hoje. As coisas simplesmente saíram da minha boca. Porque eu sou um com o Pai. E Ele fala através de mim para os seus filhos, saudáveis e doentes. Porque os que estão saudáveis, Deus quer que fiquem ainda mais saudáveis. Porque ficar saudável nunca acaba. Sempre tem um patamar mais saudável. Porque ser saudável é tão bom que você quer ficar cada vez mais saudável. Não tem um parou, o saudável só vai até aqui. Não, ele é eterno. É júbilo eterno, para sempre. Essa é a minha mensagem para os doentes e saudáveis, mas em especial para os doentes. Obrigado.